Hallo, ich bin die Johanna Faller. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à primeira aula desse evento que eu fiz especialmente para você. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Super, super doll. E durante essa semana eu vou te mostrar que você é 100% capaz de aprender alemão em tempo recorde usando a metodologia correta de se estudar idiomas. Sim, essa metodologia existe. E se você acredita que ainda não aprendeu alemão porque não tem tempo, não tem talento ou não tem dom para aprender, ou porque você não estudou alemão desde criança, por qualquer motivo que seja, eu vou te mostrar que em 99% dos casos isso não é verdade. Independente se você está começando do zero ou se você já estudou em algum curso, mas você não teve o resultado que você esperava, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para se comunicar em alemão sem medo nos próximos 6 meses, mesmo que você acredite que você talvez não tenha mais a idade ou tempo para isso. Eu vou te mostrar que você pode aprender a falar alemão, e isso de forma fácil, rápida, descomplicada, se divertindo e sem se sentir, meu Deus, frustrado ou ai, eu tô com muita vergonha. Seja para conquistar a sua independência e trabalhar num país de língua alemã, resolver coisas do dia a dia sem precisar pedir a ajuda de outras pessoas no meio da rua ou sem passar constrangimento por ainda não saber falar bem. E tudo isso é possível quando você usa a forma correta de estudar um idioma. Eu sei que pode parecer muito bom para ser verdade, mas o que eu vou te passar é o resultado da minha experiência pessoal aprendendo vários outros idiomas estrangeiros e das diversas pessoas que eu ajudei a aprender a falar alemão. Acredite, é possível falar alemão porque alemão é fácil. E de fato, se você implementar tudo que eu vou te ensinar, você pode acabar igual alguns dos meus alunos que depois de pouco tempo de estudo ficaram simplesmente espantados com a eficiência do método que eu passei para eles. Só para você ter uma ideia, dá uma olhada no que 2 alunos meus falaram depois de alguns meses de estudo. Hallo Leute, wie geht's? Ich heiße Icaro und ich lerne Deutsch mit Hannah. Eu já estudei o alemão diversas vezes, isso já vem rolando há alguns anos. Só que o que acontece comigo é aquele velho lance da desmotivação. De uns anos pra cá eu sempre ia tratando o aprendizado do alemão de uma forma intermitente, né? Começava, depois desmotivava e parava. E fiquei sabendo da Semana do Alemão da Hannah e eu participei, né? E eu fiquei extremamente apaixonado pela didática, pela forma que ela ensina, que é totalmente diferente. E isso abriu minha cabeça para outros meios de se aprender. Você não fica só naquela gramática e decora, não. Essas pessoas aplicaram o passo a passo do meu método e hoje em dia estão se comunicando sem medo e conseguindo realizar o seu sonho de trabalhar no exterior. Eles estão resolvendo coisas do dia a dia, se sentindo integrados na sociedade e fazendo novas amizades. Eles estão conseguindo ser e expressar quem eles realmente são. E o mais interessante disso é que uma das minhas alunas, a Cecília, que hoje em dia fala alemão fluentemente, ela dizia que ela não sabia por onde começar. Ai, Hannah, eu não sei por onde começar, eu fico errando, eu fico travando, eu tenho medo, ai, eu faço muitos erros ainda. E pode ser que agora você esteja querendo saber como a Cecília conseguiu fazer isso. Ela tá falando alemão. Hallo Leute, mein Name ist Cecilia. Ich bin 55 Jahre alt. Durch ihre Methode habe ich in 6 Monaten viel gelernt. In jedem Modul es gibt Übungen, Audios. Bevor ich mit Hannah gelernt habe, konnte ich kein Deutsch sprechen wie heutzutage. Ah, ela deve ser muito inteligente, né, Hannah? Ela deve ter algum dom, né, não?
Não. A Cecília é uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa. Ela é casada, ela tem família, ela trabalha e ela ainda tem tempo para cuidar de 11 cachorros, porque a paixão dela é resgatar esses animais da rua. E mesmo assim, ela teve tempo para estudar. Mas calma. Eu vou te explicar nessa semana o caminho que Cecília e outros alunos meus que estão se comunicando em alemão sem medo percorreram para sair do zero e pum, até onde estão agora. E entenda de uma vez por todas, alemão não é difícil. Eu vou colocar a hashtag aqui para vocês. Se isso fosse verdade, não teríamos tantos brasileiros morando na Alemanha, porque a estimativa é que hoje em dia, em média, 113 mil brasileiros moram oficialmente na Alemanha. E a Alemanha, você sabia disso? Que a Alemanha está em 7º lugar no ranking de países com o maior número de brasileiros, ficando na frente da França, Itália, Áustria e até do Canadá. Você acredita nisso? Mas bora compreender um pouco sobre a língua alemã. O que acontece de verdade quando você olha para o alemão e para o português? O alemão, ele está aqui. É uma língua de origem germânica, origem saxônica. E o português, ó, ele está aqui, é da origem latina, da origem romana, tá? Por terem bases diferentes, elas têm estruturas e sons diferentes, que podem soar no primeiro momento um pouco estranho para você e sim, podem causar insegurança de vez em quando. Mas eu já fiz esse caminho daqui, ó, do português pro alemão, né? E você tá fazendo do alemão pro português. Eu já fiz esse caminho. Eu sei de como chegar de um lado pro outro. E os meus alunos já passaram pelo caminho que você agora tá localizado. E eu te digo com toda certeza, falar alemão é fácil e sim, muito possível. Eu sei te levar daqui até aqui de forma simples e rápida, porque eu sou alemã nativa, mas também naturalizada brasileira. Eu conheço os dois mundos, as culturas, a forma de pensar, como os alemães pensam. É diferente do que os brasileiros. E eu sei onde é que os brasileiros mais erram e o porquê desse erro. E é isso, esse detalhe muito especial que faz com que eu te possa ajudar da melhor forma possível. Mas antes de te falar e te explicar sobre aprender o alemão sem medo, eu preciso te contar como surgiu esse método que eu uso com os meus alunos, né? E por que ele ajuda tantas pessoas. Bora lá? Eu sou Johanna, mas quase todo mundo me chama de Hannah. Eu sou filha de uma mãe brasileira e um pai alemão. Ich bin in Hannover im Norden Deutschlands geboren und dort spricht man Hochdeutsch. O Hochdeutsch é o alemão oficial, gente, tá? Que você aprende em todas as escolas nos países de língua alemã. Então, na Suíça, na Áustria, em qualquer lugar, tá? Pois é o alemão considerado sem sotaque, tá bom? Então, nas escolas, tanto de ensino fundamental, como as escolas de língua, né? As escolas que te ensinam a falar alemão usam o Hochdeutsch. E aí também não é à toa que os Hannoveraner falam para o resto da Alemanha e se gabam com isso, que eles falam assim, wir sprechen wie ihr schreibt. O que significa nós falamos como vocês escrevem? Então, bem, eu vivi toda a minha infância e adolescência na Alemanha. Eu me alfabetizei lá, eu fui para a escola, eu vivi metade da minha vida em Hannover, até eu me mudar com toda a minha família para o Brasil, para Recife. Sim, meu sotaque é de Recife. O ensino alemão, ele foca muito em línguas. Eu aprendi a falar ainda na Alemanha inglês e francês. E quando eu cheguei no Brasil, eu já sabia falar um pouco de português. Aquele português básico, sabe? Assim, caseiro.
E como eu ainda não falava fluentemente, eu não sabia ler, não sabia escrever e o meu sotaque não era bom, eu fui para um cursinho. Ai, meu Deus! Eu era acostumada a estudar a língua de uma forma diferente. E quando eu entrei no cursinho, gente, eu achei horrível. Eu odiava os dias que eu tinha que ir para aula. Sabe por quê? Eu vi que a forma de ensino não era adequada para mim. O que eu vi que o cursinho, ele usava uma metodologia completamente ultrapassada. Meu Deus, sabe, da Era das Cavernas? E eu olhava para aquelas atividades e eu pensava assim, nossa senhora, como é que eu vou aprender português fazendo isso aqui? O curso, ele só focava na gramática e eu me sentia uma burra, completamente frustrada, porque eu não entendia nada, eu esquecia tudo, eu não conseguia aplicar no meu dia a dia. E eu olhava para tudo aquilo que a professora explicava e eu queria fazer de outro jeito. Assim como eu já tinha aprendido a falar inglês e francês no passado. Eu queria aprender o que realmente funcionava para mim. Eu queria aprender a falar, a ler, a escrever, a me comunicar. Eu não queria aprender gramática. Eu não queria aprender um monte de regras gramaticais, um monte de palavras que eu ia esquecer na próxima semana. E aí eu decidi, basta, não rola, eu vou sair desse treco aqui. Eu saí de lá e decidi fazer do meu jeito. Estudei só em casa, seguindo algumas das dicas de estudo que o meu pai, que ele é poliglota, me deu. Além disso, eu também estudei da forma que eu aprendi as outras línguas no passado, que eu hoje em dia falo fluentemente. Então, eu apliquei métodos inovadores de estudos em mim mesma e eu vi que de uma forma muito leve, muito simples, sem me esforçar muito, eu consegui falar português. E isso em muito pouco tempo. E aí eu segui a minha vida, eu trabalhei em diversas áreas, mas sempre tive vontade de trabalhar com educação. E foi isso que eu fiz também durante 4 anos, antes de criar o Alemão com Hannah. E aí, quando eu decidi criar o Alemão com Hannah, eu tinha um objetivo muito claro, um foco muito claro para mim. Eu queria ensinar alemão de forma fácil, rápida e descomplicada. Eu criei então o meu método, um método totalmente diferente do tradicional e usei todas as técnicas de aprendizagem que usei em mim mesma. E para compreender melhor como pessoas e a mente humana funciona e como ela aprende, eu fiz um curso intensivo de 2 semanas de programação neurolinguística, também conhecida como PNL, em Berlim. Então eu juntei tudo que eu já sabia e criei o método H5. Um método super simples, com apenas 5 passos que vão te ajudar a se comunicar em alemão sem medo em apenas 6 meses, mesmo você achando que é muito difícil. E é esse passo a passo que eu uso hoje em dia com os meus alunos quando eu dou aula e eu tenho excelentes resultados. Dá uma olhada. Olá, meu nome é Luana e eu estou aqui para contar um pouco da minha experiência com o curso da Hannah, que foi muito importante no meu aprendizado do alemão. Antes da Hannah, eu era focada em aprender alemão a todo custo, de uma forma muito pesada e exaustiva. Então, eu fazia vários cursos e queria dar conta de todos eles. E quando eu iniciei com a Hannah, parecia que aquele esforço que eu fazia para estudar ainda era insuficiente. E apesar de bastante cansativo, porque eu ainda cometia muitos erros ao falar e aquilo me preocupava. Com as aulas da Hannah, eu podia aprender não só novas coisas, mas também desfazer algumas dificuldades do meu aprendizado, a me sentir mais leve para estudar. Eu entendi que alemão também pode ser algo mais fácil de aprender, sem muita pressão ou autoexigência, para não errar. E achar que alemão também é muito difícil e que não é possível aprender. Hoje, meu aprendizado está muito mais leve, mais alegre. Eu sei que eu posso aprender alemão em qualquer lugar. Eu sinto prazer em estudar. Heute kann ich einfach mit Sprachstart lernen. Meine Entwicklung in der deutschen Sprache nimmt zu. Meine Aussprache ist besser und ich habe auch eine Grammatikfehler korrigiert. Ich fühle mich sicher, wenn ich Deutsch spreche. Vielen Dank, Hannah. Mas agora você deve estar se perguntando, que método é esse? Só que antes de eu te mostrar o método, eu vou te mostrar uma coisa que talvez seja até mais importante que o método. Enquanto eu estiver te mostrando isso aqui, eu quero que você preste muita atenção e pense, reflita.
será que uma dessas coisas aqui eu cometo, eu estou fazendo enquanto eu estou estudando? Preste atenção. Então, los geht's. O que eu vou te mostrar é como você não aprende alemão, ok? Não aprende alemão. E por que eu vou te mostrar como não aprender alemão? Porque tem várias coisas que você deve estar fazendo no seu dia a dia enquanto está estudando que está atrapalhando, prejudicando o seu processo de aprendizagem e roubando um monte de tempo de você. E aí, você não aprende ou esquece muita coisa e o resultado é que você fica desmotivado, você começa a achar que a culpa é sua, que você não tem jeito de aprender a falar. Ai, Hannah, eu não aprendo, eu sou burra, eu sou incapaz, eu não consigo. Não, é porque você está cometendo algum erro enquanto você está estudando. E por isso é muito importante você saber o que você não deve fazer para você não ficar desmotivado ou frustrado e para que você não fique, estudando e perdendo tempo e estudando de uma forma que não funciona, que não faz sentido para você. Então, bora lá, vamos ver como você não deve aprender alemão. Eu vou lhe mostrar o primeiro erro. Alunos não colocam o verbo na segunda posição em uma frase. Um erro muito comum, eu acho que é o maior erro, na verdade, é que o aluno ele traduz as frases do português para o alemão e ele acha que tudo vai dar certo. Só que ele não se atenta que no alemão o verbo ele estará sempre em segunda posição dentro de uma frase. Então, colocar o verbo na posição errada é um erro muito grave e soa muito feio. Meu Deus, as minhas orelhas vão sangrar. Vou lhe dar um exemplo, tá bom? Esse exemplo, ele tá errado, tá bom? Ich heute gehe ins Kino. Não faça isso, que o verbo ele tá em terceira posição. Gente, é um erro muito feio e muito rápido, muito simples para você corrigir. Então preste atenção para não cometer esse erro tão cabeludo que faz o meu cabelo subir, tá bom? Então vamos dar agora uma olhada nessa frase aqui que eu vou lhe falar agora, tá bom? Ich sitze auf einer Bank im Park. Ich sitze auf einer Bank im Park. Eu estou sentado em um banco no parque. Tem 3 coisas importantes para você saber quando você olha para uma frase no alemão, tá bom? E aqui eu só vou focar na estrutura, sobre a pronúncia. Fique tranquilo que a gente vai ver na próxima aula, ok? Então, bora lá, focar só na estrutura, ok? O verbo sempre vai estar em segunda posição dentro de uma frase. Veja, eu estou dizendo posição, não é a segunda palavra, é a segunda posição dentro de uma frase, ok? Então você tem que imaginar agora, imagine que o verbo é um velho ranzinza, que ele gosta de ficar sentado na poltrona dele e de jeito nenhum, coisa de gente velha, faça chuva, faça sol, quer sair da poltrona, do cantinho dele, tá bom? Então, imagine que dentro da nossa frase, o verbo, imagine que é um velho ranzinza que não sai do lugar. Ele sempre fica na mesma posição, que é na poltrona dele, ok? Então, o verbo sempre vai estar em segunda posição. É isso aí, muito bem. E o sujeito da frase, nessa nossa frase, é o ich, que significa eu, sempre fica grudadinho junto com o verbo, tá? Então, para onde o verbo for, o sujeito, ele vai junto. Então, imagina, que o velho ranzinza, que é o verbo, tem um cachorrinho fiel que larga ele de jeito nenhum. E eles são melhores amigos. Então, o velho e o cachorrinho são melhores amigos. É o verbo e o sujeito, eles são melhores amigos. Eles não se largam nunca, tá bom? Recapitulando então, o verbo, você imagina que é um velho ranzinza e o sujeito, você imagina
que é um cachorrinho. E aí o sujeito, que nessa frase aqui é o ich, que significa eu, né, em português, em alemão, ele pode ficar antes ou depois do verbo, dependendo da frase. Mas lembrando que o verbo ele fica fixo. Quem anda, ó, é o sujeito que pode ficar antes ou depois, tá bom? O verbo nunca sai do lugar, sempre fica em segunda posição. O velho nunca sai da poltrona dele, ok? A frase no alemão, ela é muito maleável, diferente do português, tá bom? E as palavras que indicam o tempo ou o local onde você tá, eles podem ir para o início ou para o final da frase. E a frase continua tendo o mesmo significado, mas o verbo, repito, sempre fica na segunda posição. Então veja agora o que acontece na frase quando eu insiro uma informação extra, como uma indicação de tempo. Ok? Bora olhar para a frase. Heute sitze ich auf einer Bank im Park. Heute sitze ich auf einer Bank im Park. Bora analisar o que está acontecendo aqui. Eu coloquei a palavra heute, que significa hoje, no início da frase. Então, bora procurar o verbo aqui. Ahá! Ele continua na segunda posição. Muito interessante isso, né? Então, lembra que o verbo, o velho ranzinza, ele nunca sai da poltrona dele. Então, o verbo, ele continua firme e forte. Mas bora olhar para o sujeito, o ich, né? O eu da frase. Como a indicação do tempo, o heute, ela foi para o início da frase, né? O sujeito, ele saiu do lugar, ficando depois do verbo. Mas você lembra do cachorrinho fiel que nunca larga o amigo? Ele simplesmente saiu da frente e foi para trás, mas ele não desgrudou do amiguinho. Então, o sujeito, ele não desgrudou do verbo. Então, o que você aprendeu aqui? A maioria dos estudantes coloca o verbo na posição errada na frase, mas você é diferente. Você aprendeu que faça chuva, faça sol, o verbo sempre fica onde? Na segunda posição. Então, agora você não vai errar mais, viu? Erro número 2, ok? Muitos alunos focam a maioria do seu tempo na gramática. Ai, meu Deus! Erro cabeludíssimo. Você não aprende alemão estudando gramática. Isso é o que talvez você tenha ouvido falar, ou o que você vê em escolas tradicionais, ou você vê outras pessoas fazendo isso e acha que é o jeito certo. Mas isso não é verdade. Gramática você estuda se você quer ser um professor de alemão, ou se você quer escrever um livro, um artigo, tá? Ou caso você precise realmente fazer uma prova de gramática. Aí tudo bem, você precisa estudar gramática, mas se você quer aprender alemão para se comunicar na rua, né? Conversar com pessoas, fazer amigos ou trabalhar, você não precisa focar na gramática. A gramática ela não vai te ajudar nesses casos. Ela vai te confundir, deixar você tonto, achar que você não entende nada e ela vai diminuir, dificultar, né? Deixar o seu processo de aprendizagem mais lento, mais demorado. O cérebro, ele aprende através de visualizações, coisas que você imagina, que você visualiza. Repetição, repetindo, deduções, imagens que você vê e a fala. Eu falo português fluentemente e eu não domino, gente, nem uma regra gramatical. E entre nós, até hoje, eu não sei a diferença dos 4 porquês, mas eu tô aqui conversando com você, né não? E, gente, a maioria das pessoas acha que eu sou brasileira. Falam assim, essa é alemã falando assim, com esse sotaque. Isso deve ser mentira, mas é verdade, gente. É porque
eu aprendi o português de outra forma e eu investi muito tempo também na pronúncia. Então, não se desespere e não fique tentando entender cada regra gramatical, cada vírgula, cada explicação, porque na hora de você falar, o cérebro ele não vai ter tempo para puxar todas as informações que você precisa. Ele simplesmente vai dar o comando para você abrir a boca e para você falar. Eu vou te mostrar então uma frase simples para você entender melhor o que eu estou lhe dizendo, ok? Então, das Haus ist alt und groß. Das Haus ist alt und groß. Vamos olhar para essa imagem dessa casa que você está vendo aqui agora. A gente tem uma casa e essa casa ela me parece antiga e de fato eu sei que ela é antiga porque esse tipo de construção onde você vê as vigas de madeiras, tá? Ela se chama Fachwerkhaus e ela é muito usada no passado nas construções. Então temos a casa, das Haus. E aqui temos uma outra imagem que é uma pessoa velha e uma pessoa nova. Então a gente tem alt e neu. Alt significa velho e neu significa novo. É muito mais fácil o seu cérebro fazer um link, tá? Linkar a palavra, né? O neu, por exemplo, com algo novo e a palavra alt com algo velho, tá? Com algo antigo, né? Através de um contexto que faça sentido para você, tá? A ideia por trás desse exemplo é para o seu cérebro fazer associações. Eu vi uma pessoa velha, então deve ser alt, né? A palavra alt, velho. Então velho deve ser velho, alt, ok, né? E um bebezinho, por exemplo, um bebê novo, tá, então ok. E eu importei, né, a imagem de um bebê e com a palavra neu, de novo. Mas bora olhar agora para uma outra imagem. Temos uma pessoa grande e uma pessoa pequena. Groß und klein. Podemos então deduzir que a imagem groß significa grande e a imagem pequena, né? A pessoa pequena significa klein, que é o contrário de groß, sendo então pequeno. Voltando então para a frase, o que ela significa então? Das Haus ist alt und groß. Das Haus é a casa. A gente viu a imagem da casa antiga. Ist significa é. Alt, a gente viu a pessoa velha, né? Então, alt é velho. Und significa e groß significa grande. A gente viu, né? Algo grande, uma pessoa alta. Então, groß é grande. E repita comigo para praticar a pronúncia. Das Haus ist alt und groß. Muito bem. Então você viu agora que o alemão ele pode ser fácil? Você aprendeu uma frase em alemão sem usar nenhuma regra gramatical. Você apenas usou imagens e associações. E agora, bora para o erro número 3. Alunos subestimam o poder da escuta no processo de aprendizagem. O que isso quer dizer? Se prepare que aqui eu vou lhe dar uma fórmula infalível de 3 passos para você aplicar diariamente na sua rotina de estudos. Mas antes, deixa eu te explicar uma coisa. Com certeza você tem um filho ou um sobrinho ou conhece alguma criança perto de você que está aprendendo a falar. E ela está aprendendo a falar através da escuta. E o mesmo se aplica também para adultos. Gente, só porque você agora é adulto, tá? Talvez com algumas ruguinhas a mais, você vai mudar a ordem e aprender uma língua estudando gramática primeiro? Né? Isso não faz sentido. E isso causa muita frustração e desistência em grande parte dos estudantes. Eu sempre digo para os meus alunos, não subestimam o poder do áudio, da escuta. Se você quer aprender a falar alemão de verdade, separe tempo ativo e passivo para escutar áudios
todos os dias. E me deixe ser muito clara. Quando eu digo escutar áudio, é você escolher um áudio sobre um tema que te interessa. Cozinhar, um esporte, política, sei lá, alguma coisa que você gosta de escutar e que você escutaria em português também no seu dia a dia, ok? Então, resumindo, algo do seu interesse. E você vai escutar esse áudio, é um áudio curto, tá? Umas 30 vezes, até começar a compreender o contexto da história. Você não precisa compreender tudo, mas o contexto, do que está se tratando esse áudio. Hannah, eu não aguento escutar, mas o mesmo áudio eu já escutei 30 vezes. Você vai escutar, vai. Olhe. No início, né, os áudios podem ser curtos, né? E conforme o seu nível, você vai avançando. Então, você pode sair de 5 minutos, depois para 7, 10, 20, tá? Mas comece um pouco. Hannah, mas como é que eu vou escutar e compreender um áudio em alemão se eu ainda não entendo nada em alemão? Eu não sei nem dizer hallo em alemão. Você tá maluca? Mesmo se você ainda nunca estudou alemão, né? Eu quero que você inclua essa metodologia na sua rotina diária. Não questione, por favor. Confie apenas no que eu estou lhe dizendo. O cérebro, ele vai absorver os sons, as palavras e transformá-las em informações. O segredo está no poder do subconsciente. Confie em mim. Vai fazer uma diferença. E uma dica super útil: escute áudios sobre os assuntos que você já conhece. Isso vai te ajudar muito também. Hannah, mas eu não tenho tempo para isso. É a desculpa do tempo. Eu vou lhe explicar o que acontece e como você pode achar tempo no seu dia a dia. Use o tempo passivo para escutar áudios. Tempo passivo é aquele tempo que você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você está no carro, dirigindo, você pode escutar um áudio em alemão. Indo para o trabalho, né, andando de bicicleta, estando no ônibus, no metrô, encostado, né, em vez de ficar no Instagram, escute um áudio em alemão. Enquanto você está cozinhando, cozinhando, ai que fome, você pode escutar um áudio em alemão. Tomando banho debaixo do chuveiro, você pode escutar um áudio em alemão. Correndo na praia, no parque, andando de bike, você pode escutar um áudio em alemão. Você tem tempo. Pode ser que você não tinha visto isso, né? Essas janelas de tempo até então, mas você tem tempo. Então, bora simular rapidamente um possível dia, notando que cada pessoa, né? Cada um que está assistindo aqui essa aula tem uma rotina diferente. Alguns estão casados, outros têm filhos, outros são solteiros, outros trabalham muito, outros trabalham pouco. Então, cada um tem a sua rotina. Mas o que eu quero te mostrar? Que independente da sua rotina, você tem tempo. Então, por exemplo, você acorda e você vai se arrumar, né? Lavar o cabelo, fazer a barba e tal. 20 minutos. Preparar o café da manhã, né? 20 minutos. Ir para o trabalho. Se você mora no Brasil, provavelmente vai demorar mais do que se você estiver no exterior, tá? 30 minutos indo para o trabalho. Aí no almoço, você escuta também uns 10 minutinhos. Caminhando no parque, né? Depois fazendo academia, algum exercício, mais 30 minutos. Depois, né? Você chega em casa, você toma banho, mais 10 minutos. Só aqui, nesse exemplo, eu juntei 2 horas passivas do seu dia, onde você pode incluir a escuta de áudios em alemão. E isso são 10 horas de áudio de segunda a sexta e 40 horas no mês. Faça isso todos os dias e você vai ver que o seu alemão vai dar um salto quântico. O ideal é você ter o áudio e a transcrição do mesmo áudio, né? Então, o texto, né? E aí você vai fazer o seguinte: primeiro, você vai escutar o áudio no mínimo umas 30 vezes, até você compreender 70%, tá? Então, se depois de 5 vezes você já entendeu, ok, mas se não, continue escutando. Segundo passo, leia o texto, né? Depois do áudio, você vai ler o texto aplicando o meu método H5. O passo a passo eu vou te ensinar amanhã, na aula de amanhã, tá bom? Mas
pegue esse método para que você aproveite o máximo desse texto e você consiga lembrar o que você estudou, para no terceiro ponto você voltar a escutar o áudio e ler o texto junto. Aí depois, né, no quarto ponto, no final, você volta a escutar o áudio e veja quanto mais você está compreendendo, porque eu tenho muitos alunos que falam assim, ai, Hannah, eu estudo, mas eu não aprendo nada. Não. Você vai comparar como é que eu entendi o texto no início e agora no final, para você ver o quanto você aprendeu. Isso é super importante. E é importante também você escutar primeiro o áudio e depois partir para o texto. Combinado? Me prometa que você vai fazer isso. Não estude primeiro o texto para depois de escutar o áudio. Primeiro o áudio e depois o texto. E se você realmente quer chegar no nível avançado e se comunicar em alemão sem ter medo de travar, eu tenho um desafio para você. Agora eu quero ver se você realmente está dedicado. Depois dessa aula aqui, eu te convido a se sentar e analisar, olhar o seu dia a dia, a sua semana e procurar os tempos passivos e anotar. E agora a melhor parte. Eu vou lhe dar 2 presentes. Eu vou postar depois dessa aula, tá? No nosso grupo do WhatsApp e no grupo do Telegram, um PDF que vai te ajudar a organizar o seu tempo. E eu também vou postar nesses 2 grupos um áudio e um PDF com a transcrição para você começar a escutar ainda hoje. Combinado? Ok. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Então, entre em um dos grupos e baixe os materiais após a aula, tá bom? O botão dos grupos fica aqui em algum lugar ao lado do vídeo, tá bom? Agora você já viu os 3 erros mais comuns e como não estudar. Mas deixa eu te mostrar umas palavras em alemão que são muito similares com o português para você ver que você já conhece algumas palavras em alemão sem talvez nem ter percebido. E antes de entrar nesse conteúdo agora, eu queria saber de você. Você realmente está comprometido e comprometida em aprender alemão em apenas 6 meses? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque eu estou te ensinando alemão, né, desde a semana passada e essa semana de graça. E tem muitas pessoas que falam para mim, Hannah, eu quero muito aprender a falar alemão, mas chegam aqui, assistam a primeira aula e não aparecem para a segunda aula. Então essas pessoas não estão comprometidas. Essas pessoas são as que desistem no meio do caminho e ficam depois tristes, reclamando, porque não falam alemão, porque a vida está difícil, porque não conseguiram arrumar emprego, porque se sentem inseguros. Então não seja essa pessoa, seja diferente. Mostre o seu comprometimento e volte amanhã. E se você quer aprender alemão de verdade, fique acompanhando esse evento que eu fiz com muito trabalho e carinho, pois mais pra frente você vai descobrir como você pode seguir estudando comigo todos os dias, para sair do zero e se comunicar em 6 meses em alemão sem medo. Mas bora lá para as palavras que você já deve conhecer, mas eu nem sabia que eu já conhecia essas palavras. Bora fazer o teste? Der Ônibus. Der Ônibus. Bora repetir. Der Ônibus. O ônibus. E a abreviação no alemão é Bus. E no português, o famoso busão. Então também é muito similar. Das Restaurant. Das Restaurant. Bora repetir? O restaurante. Das Restaurant. Akzeptieren. Akzeptieren. Bora repetir? Akzeptieren. Aceitar. É similar também. E parece, é similar também no inglês, né? O accept. Akzeptieren. Aceitar. Das Theater. Das Theater. Bora repetir? Das Theater. O teatro. Die Bank. Die Bank. Bora repetir? Die Bank. O banco é o banco para você sentar e também o banco onde você tira dinheiro, tá bom? Das Telefonat. Das Telefonat. Bora repetir? Das Telefonat. O telefonema. Você vê que tele, né? É a mesma palavrinha. Das Museum. Das Museum. Bora repetir? Das Museum.
o museu. Der Supermarkt. Der Supermarkt. Bora repetir? Der Supermarkt, que é o supermercado. E no inglês é supermarket, que também é muito parecido, né, gente? E por último, der Park. Der Park. Bora repetir? Der Park, o parque. Então, bora lá fazer uma frase com essas últimas duas palavras, ok? Ich sitze auf einer Bank im Park. Ich sitze auf einer Bank im Park. O ich significa eu. Repita comigo em voz alta. Ich. Repita comigo em voz alta. Ich. Sitze é o verbo de estar sentado. Então, repita em voz alta. Sitze. Auf é a nossa preposição, que significa em cima. E aqui eu quero deixar muito bem claro que usamos o auf quando temos contato. Então, o bumbum, nesse caso aqui, está sentado em cima do banco. Ele tem contato com o banco. Então, repita comigo essa preposição. Auf. Eine Bank quer dizer um banco, ok? Repita comigo em voz alta. Eine Bank. E por último, im Park. O im Park, ele está me dando a informação da localização, que é no parque. Então, repita comigo em voz alta. Im Park. Repetindo, então, a frase para a gente memorizar e escutar a pronúncia, ok? Ich sitze auf einer Bank im Park. Ich sitze auf einer Bank im Park. Bom, então nessa aula você já aprendeu um pouco sobre mim, como eu criei o meu método, como eu comecei a ensinar alemão e você viu como não estudar alemão e ainda conheceu palavras novas em alemão e viu na prática como é simples aprender alemão e sem precisar focar na gramática. Na próxima aula, que vai ser publicada amanhã, eu vou te mostrar em detalhes o meu passo a passo super simples do meu método que eu uso para dar aulas para os meus alunos e que já teve muito resultados. Vários alunos meus falam alemão. Dá uma olhada. Olá, Leute, ich lerne Deutsch mit Hannah. E hoje eu vim aqui falar para vocês o tanto que eu estou satisfeita com esse curso. Eu sempre tive interesse em aprender alemão, mas era aquela coisa de olhar aquelas palavras enormes, de dizer, meu Deus, como é que eu vou aprender isso? E com a Hannah, a didática dela, a forma clara que ela explica, é uma coisa que a gente vê que não é monstro de 7 cabeças, que é super plausível. Eu tô estudando há pouquíssimos meses com ela, 2, 3 meses, e eu já sinto uma evolução de ver filme, de entender, de compreender o sentido. É realmente muito interessante, vale muito a pena, vocês não vão se arrepender. Tschüss! Conheça então amanhã esse método para você mesmo poder estudar e começar a usar ele enquanto você está estudando para você melhorar os seus resultados. E, quase que eu esqueço, antes de você fechar essa aula, deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou da aula. O que você aprendeu? Quero saber se você teve algum momento, que você talvez não sabia e disse assim, nossa, isso aqui foi muito legal, gostei. Se você também tiver alguma dúvida, manda a sua pergunta que eu respondo todos os comentários. Então a área de comentários fica aqui embaixo e é o seu espaço de comunicação. Então, bora lá, deixa o comentário, deixa a sua opinião, faça a sua pergunta, porque com isso a gente vai aos poucos criando uma super comunidade muito legal de pessoas interessadas em aprender a falar alemão. Bem, então é isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado muito dessa aula e eu te vejo amanhã, ok? Tschüss, bis morgen!